Folha TV, apoio Plainge. Alexandre Kiref, um empresário bem-sucedido que resolveu encarar o desafio de administrar uma cidade com mais de 500 mil habitantes. A primeira missão dele é colocar a casa e as contas em ordem. Mas como? Confira agora uma entrevista exclusiva com o prefeito e também conheça um pouco mais sobre quem é Alexandre Kiref. Para o londrinense, em especial, o ano novo está começando cheio de expectativas. Boas, é claro, principalmente na política. E um dos principais responsáveis está aqui ao meu lado, é o prefeito Alexandre Kiref. Bom, prefeito, a gente vai falar, claro, de política, mas a gente vai falar um pouquinho sobre quem é, afinal de contas, Alexandre Kiref. Prefeito, então, quem é, na sua definição, Alexandre Kiref? Olá, Luciana. Olá a todos que nos acompanham. Bom, eu sou um cidadão londrinense, né? Alexandre Kiref é um cidadão londrinense, é um pai de 3 filhos, um marido, né, apaixonado e uma pessoa que participa da vida de Londrina aí, porque apesar de não ser londrinense de nascimento, eu nasci em Marília, né, e com 1 ano eu vim para cá, porque apesar da família da minha mãe ser pioneira aqui em Londrina, meu pai era vinculado a Marília e eu acabei nascendo lá. Apesar de não ser londrinense, eu me sinto londrinense, né? Não sou londrinense de nascimento, mas me sinto londrinense como cidadão londrinense mesmo. E estou envolvido aqui com a cidade em todas as suas facetas e participei bastante aí de algumas organizações aqui da cidade, porque talvez se eu tenho uma característica marcante é que eu não sou omisso. Eu sou uma pessoa que tem opinião. E talvez seja por isso que eu acabe me envolvendo em associações de classe, como a Sociedade Rural do Paraná, onde eu fui presidente, e agora no processo político, né, onde eu realmente me posicionei, coloquei a avaliação da população, aquilo que eu acreditava, e acabei sendo eleito prefeito. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes, o senhor comentou que, não sei se a palavra exata é metódico. É metódico? Sou metódico, sou cartesiano, esse é meu perfil mesmo, né? Realmente, eu li até recentemente, talvez há uns 3 ou 4 anos, aquele livro O Discurso do Método, né, do René Descartes, e quando eu li aquilo lá, eu falei, meu Deus, eu sou metódico mesmo. Eu não tinha percebido o quanto o meu racional era cartesiano. E isso assim, realmente a maneira como eu organizo meu dia a dia, meu cotidiano, e isso me traz retorno, porque eu consigo atingir os objetivos, estabeleço o método, e através do método eu consigo atingir normalmente as metas estabelecidas. E também sim e não muito bem definidos, isso? Exatamente, né? Eu não tenho entrelinhas, né, naquilo que eu falo. Então, quando eu digo sim, é sim, quando eu digo não, é não, e até quando eu digo talvez, é talvez mesmo. Não tem o da boca para fora? Não tem. Então, até eu tive o maior orgulho de, logo ao assumir, ticar o primeiro compromisso de campanha, que era institucionalizar o plano quer dizer, a equipe queria implementar o plano de transparência no Instituto de Londrina. Então isso
algo ticado já na minha lista de compromissos. O senhor não tem medo de cobrança e vigilância? Porque, por exemplo, o comitê é exatamente isso. Não, eu espero isso. Eu espero cobrança, espero vigilância. Eu sei que é assim que deve funcionar. Não pode esperar mesmo. Eu compreendo, inclusive, a precaução das pessoas em relação ao prefeito, de realmente avaliar com muito cuidado e ter até uma certa intolerância com relação ao prefeito, porque, de fato, o histórico da atuação dos prefeitos não recomenda outro tipo de postura, de quem quer que seja. Ninguém é obrigado a acreditar que eu seja uma pessoa bem intencionada, que eu esteja atuando de forma correta, em função do histórico, né? Lamentavelmente foi o que aconteceu na nossa cidade, e eu tenho que conviver com isso, fazer a minha parte, trabalhar honestamente, com transparência, dando satisfação às pessoas e evidentemente, cabe à sociedade, à imprensa, às instituições vigiarem meu trabalho. Prefeito, por que entrar na política, né? A gente sabe que muitas pessoas buscam a política como uma ambição pessoal, profissional, talvez, né? Mas no seu caso não, o senhor já era um empresário bem-sucedido, não é por ambição. Não é por quê? Por discordar, né, daquilo que vem sendo feito na cidade onde eu moro, onde eu crio meus filhos, onde eu pretendo ficar, onde realmente eu tenho vínculos muito intensos. Quando eu falei que eu sou descendente de pioneiros, eu sou bisneto de pioneiros, né? Minha família chegou aqui em 1932, e pouca gente sabe, mas o pessoal mais antigo lembra da água Lonrita, né? Uhum. Chama Lonrita porque Lon é de Londrina e Rita de Rita Barbosa, que é minha bisavó. Então, no comecinho de Londrina, minha família já estava aqui. Então, eu tenho vínculos, e eu realmente, se eu tenho uma característica, é que eu não sou omisso. Realmente, eu me manifesto quando eu discordo de algo, quando eu pretendo colaborar. Eu sempre fiz isso, é uma característica que eu tenho. E isso fez com que eu me colocasse participando desse processo político. Por exemplo, o senhor faz planos. Faz Sim. planos, por exemplo, para 8 anos? Ou então para uma outra carreira política? Eu fui eleito para 4 anos e o planejamento é esse. É isso, a população me elegeu para eu administrar Londrina por 4 anos. É para isso que eu me preparei, é isso que está planejado. E a execução é essa. Não tem nenhum tipo de planejamento para uma carreira política posterior. Eu sei que isso pode acontecer, é evidente que pode acontecer. Não está descartado. Não pode acontecer. Mas ela tem que ser, se acontecer, consequência, não pode ser causa. Bom, passado aí eleição, transição, posse, hoje o senhor consegue fazer uma avaliação diferente? O senhor avalia diferente, por exemplo, o resultado das eleições? Ou não? Ou mantém aquela posição de realmente de ser uma certa revolta, não sei se a gente pode dizer assim, do eleitor, um desejo de mudança? Bom, a minha candidatura, ela vem como um ato de rebeldia, né? Eu apresentei isso logo no começo, porque era uma contraposição, um estado de coisas que eu absolutamente jamais concordei. E a cidade também tem essa leitura. E, então isso aí se refletiu nas urnas, eu faço parte da cidade. Eu sou uma consequência desse ambiente. E por isso que foi bem sucedido, ou ela foi bem aceita pela população. A população queria uma mudança, eu apresentei uma proposta de mudança e vou executar essa mudança. É isso que vai acontecer. Sobre as mídias sociais, né? Na época teve o Facebook, na época da campanha que bombou, a gente pode dizer assim. Como é que o senhor viu isso? Começou como, na verdade, fazia parte da campanha, da oposição, e no fim acabou virando a seu favor. Realmente isso foi muito bacana. E eu sou usuário da internet há muito tempo, eu não fiz uma conta no Facebook ou em qualquer ambiente em função das eleições. Ao contrário, já uso a internet, faço parte das mídias sociais há 4 anos, não sei. Na época que eu era presidente da Sociedade Rural do Paraná, que eu abri um blog para conversar, para me comunicar com sócios lá da Rural. Isso daí se ampliou, me levou também a interagir através do Twitter, posteriormente o Facebook. E esse pessoal, quando identificou uma montagem, né, que foi feita com uma fotografia minha, que é bem conhecida, acabou levando isso na brincadeira, fazendo várias outras montagens.
E eu me diverti muito com isso. Bom, hoje como é que o senhor avalia? Claro, ainda são alguns dias apenas de administração, mas algumas pessoas diziam, ele vai ver que a prefeitura não é uma empresa, não funciona exatamente como uma empresa e que o buraco é bem maior. Hoje, qual é a sua avaliação aí? Alguns dias de administração, mudou a sua visão? Não. O processo de transição foi muito bem conduzido, muito bem conduzido. Então, não há nada, assim, até o momento não há grandes surpresas. Eu já tinha dimensão da condição que eu iria encontrar, e é verdade que é um ambiente que sofre todas as consequências de tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos. Então, a organização ela está comprometida, a infraestrutura está de fato sucateada, os serviços públicos absolutamente deteriorados, as contas públicas muito comprometidas. Então, nada disso é uma surpresa. É uma constatação daquilo que já havia sido prenunciado durante o processo eleitoral e pela nossa equipe de transição. É evidente que alguns aspectos podem não ter sido apontados pela equipe de transição, mas essa possibilidade nós já contávamos com ela e vamos lidar com tranquilidade. Com relação à diferença entre a iniciativa privada e a administração pública, eu sei que elas existem e acho muito bom que existam. Os recursos públicos eles devem ser monitorados, devem ser administrados sob condições de muito mais segurança, monitoramento e regras, porque se trata de dinheiro público. Então não existe a possibilidade de se tratar ou de se conduzir ou administrar o recurso público com muita flexibilidade. Tem que ser rígido mesmo, tem que ser mais amarradão e tem que conviver com isso, tem que fazer o planejamento para que isso seja atendido em sua plenitude. O recurso público tem que ser administrado com todas as cautelas necessárias e eu contava com isso, estou preparado para administrar dessa maneira. Se é que se pode eleger hoje, na sua opinião, qual que seria a área mais preocupante? O que é mais grave hoje? As contas públicas. Né? Realmente as finanças do município me preocupam muito porque impactam diretamente nos serviços públicos. E aí sim, né? A saúde está um caos. Está um caos realmente. A palavra que melhor define a situação da saúde é essa. E é a principal interface entre o poder público e o cidadão, porque é ali onde realmente afeta, né, de forma determinante, né, a vida das pessoas. Então temos que atuar muito intensamente na área da saúde. E a educação não se percebe claramente as deficiências da educação, porque os reflexos são de médio e longo prazo. Mas o nosso sistema educacional ele está numa condição muito séria de deterioração e de falta de planejamento. É inaceitável iniciarmos um ano sem 79 salas de aula construídas, que era absolutamente previsível. Toda a estrutura pública tinha conhecimento da necessidade da ampliação da oferta de salas de aula. Então, isso é a demonstração mais clara da falta de planejamento e com consequências gravíssimas. Porque aquilo que se perde no processo educacional é irrecuperável, porque o tempo não volta, ele não retrocede. Então, aquela experiência infeliz dentro de uma sala de aula, frágil do seu ponto de vista pedagógico, educacional, ela realmente não é recuperável. Isso se perde, porque as crianças crescem, amadurecem, o tempo passa e isso não volta. Então, é gravíssimo. Então, não foi prevista também uma estratégia para a contratação de merenda escolar, contratação de transporte público, quer dizer, um desmanche e uma desatenção inaceitáveis. Nós temos que recuperar o planejamento, aliás, o planejamento como um todo. A política do planejamento tem que fazer parte da política pública de Londrina de novo. Tem que voltar a ser uma premissa inegociável para qualquer gestor, não só a nossa gestão, mas ela tem que ser implementada e tem que ser continuada. E, evidentemente, que os planejamentos eles podem ser aprimorados
mas tem que ser uma premissa administrativa, porque senão o Londrina não pode arcar com as consequências da falta de planejamento, como hoje está arcando. Isso é inaceitável. Bom, o diagnóstico não é bom. Não. Recentemente o senhor anunciou um pacote de eficiência, Sim, que prevê uma contenção de despesas na ordem de 30%, incluindo hora extras, gastos em geral. Exato. Então, que previsão o senhor faz para 2013? é um ano duro, mas de reorganização. Esse é o nosso objetivo. Ao final de 2013, nós chegarmos com as contas públicas equilibradas. Nós não podemos... A projeção financeira da prefeitura, se nada for feito, é que falte 70 milhões de reais em dezembro. Começa a faltar a partir de maio recursos já. E ao final do ano chega faltando 70 milhões de reais. Então, se nós conseguirmos contingenciar as despesas nas metas que nós estamos estabelecendo, nós chegamos ao final do ano sem dever nada, enfim, honrando os compromissos assumidos anteriormente, junto a folha de pagamentos, junto a fornecedores, junto a dívidas que o município já possui, que precisam ser honradas. Então, é isso que nós pretendemos fazer. Por isso que, logo no início, tivemos que tomar essas medidas. São duras, que pretendem preservar os serviços públicos essenciais, as emergências, as urgências, mas que é premissa fundamental para colocar a casa em ordem. Então, ou seja, não dá para se esperar nem planejar grandes obras assim, construções? Esse contingenciamento não exclui investimentos. O que acontece é que não serão no ritmo que já foi prometido no passado. Que foi prometido, mas que não pode ser cumprido em função de não haver a menor conciliação entre aquilo que foi prometido e os recursos públicos disponíveis. Então, esse pacote, essencialmente, ele cria as condições de planejamento, conciliando receitas, despesas e investimentos num horizonte de um ano. Então, aí você consegue construir o planejamento e promover a organização do município. Então, se tem uma palavra que talvez se traduza melhor o que esse pacote de decretos pretende implementar, é conciliação. Conciliação entre essas questões financeiras são essenciais para a administração avançar. Ou seja, cumprindo essa meta de 2013, é possível fazer um prognóstico mais positivo para 2014, 2015? 2014 melhora, mas melhora não, cria as condições administrativas para enfrentar outros desafios. Por exemplo, Capismel. Hoje, a previsão financeira para Capismel aponta para a exigência de que o município, além dos recolhimentos normais, que já são feitos em favor da Capismel, legítimos, corretos, um aporte de 70 milhões de reais. Então, nós precisamos fazer uma atuação, um planejamento previdenciário, elaborar uma estratégia previdenciária de médio e longo prazo, para que a Caixa de Previdência não se transforme num grande problema para as administrações futuras. Prefeito, então, só para a gente encerrar, né? Sim. O que o londrinense pode esperar aí desses 4 anos? Trabalho, transparência, honestidade, dedicação e muita transparência. Todo cidadão londrinense vai saber exatamente quais são os passos da prefeitura, as justificativas ou os fundamentos de cada tomada de decisão. Esse é o nosso objetivo, para que o prefeito seja de fato um legítimo representante das aspirações, expectativas e dos desejos da população londrinense. Certo, prefeito, muito obrigada então por essa entrevista. Eu que agradeço.